Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar sobre Esporte Clube Corinthians Paulista. Pessoal, ontem foi no sufoco, foi com muita emoção. Vou pegar aqui o público, 44.964 torcedores estiveram na Neoquímica Arena e queriam ver o quê? Uma goleada do Corinthians sobre a Universidade Central da Venezuela, um time semi-amador, que tem uma criança no ataque, que tem vários jogadores acima do peso, que teve os jogadores que foram aquecer, levaram o telefone celular, é a primeira vez que eu vejo os jogadores indo aquecer com celular para tirarem fotos da torcida do Corinthians. Universidade Central que veio ao Brasil esperando uma derrota. Mas o Corinthians dificultou a partida para ele mesmo. Não foi a Universidade Central. Foi o Corinthians. Foi a sua zaga, foi o ataque que não marca, o meio de campo que só queria brigar, o goleiro que falhou, os laterais não jogaram nada, falharam nos gols. O Corinthians, ele mesmo deixou a partida complicadíssima e quase, por muito pouco, o Corinthians não passa um dos maiores vexames de sua história contra a Universidade Central. Se fosse para os pênaltis, tudo pode acontecer. Se fosse eliminado pelo time venezuelano semi-amador, acho que eu nunca vi um time tão fraco jogar contra o Corinthians do que esse time venezuelano, em 45 anos de vida. Acho que eu nunca vi um time tão fraco. Parecido, talvez, agora tão fraco assim. O Corinthians dificultou o jogo. Yuri Alberto fez um gol aos 2 minutos de jogo. Ou seja, não dava para falar, estamos nervosos porque ainda não marcamos o primeiro gol. Estamos nervosos porque a gente precisa marcar o primeiro. Depois do primeiro, o resto é fácil. Não, 2 minutos. Tava 1-0. Toca a bola. Faz o tempo passar, faz o jogo passar. Depois faz o segundo, depois faz o terceiro. Com tranquilidade, não deixa o adversário pegar a bola. Não. O Corinthians deu a bola para o adversário, 1-1. Depois desse 1-1, tudo mudou. O estádio começou a ficar com aquele nervosismo, apesar dos torcedores apoiarem, gritarem, cantarem, mas tinha aquela pressão em cima dos jogadores. Os jogadores ficaram nervosos, começaram a querer brigar com o árbitro, brigar com o time adversário, e a Universidade estava na dele. O sujeito do Corinthians encostava, o cara caía no chão e ficava rolando, ganhando tempo. Até que o Memphis Depay achou o Matheus Bidu, que fez o segundo gol para o Corinthians. Comemoração, não. Escanteio. O Hugo, que já estava cansado de ver as falhas da defesa. O Tchoca e o André Ramalho não jogaram nada. O Bidu e o Mateuzinho também não ajudaram. O Martínez também não, porque quando fala sistema defensivo, não são só os 2 zagueiros. São os 2 zagueiros, o goleiro, os 2 laterais e o volante. Esse é o sistema defensivo. E o Hugo Souza não aguentava mais ver os zagueiros falharem, os laterais falharem, o volante falhar. Toda bola na área era uma confusão. Ele mesmo, o Hugo, salvou várias bolas. Aí ele tentou sair uma bola que não era dele no escanteio. Não era do goleiro, não era para o goleiro sair, porque ele sabia que os zagueiros não iam ganhar. De cabeça, não ganhavam nada. Só que aí ele caçou borboleta, não pegou nada, ficou fácil para o jogador da Venezuela empatar o jogo 2-2. Mais pressão ainda. O jogo estava caminhando para os pênaltis. O pessoal estava até aceitando, poxa, pênaltis, né? Aí, Yuri Alberto, né? Depois de uma jogada que envolveu o Thales Magno, fez o gol, o terceiro gol, comemorou como se fosse uma final de Copa do Mundo contra a Universidade Central da Venezuela. O Corinthians não fez mais que a obrigação. Aliás, menos que a obrigação era ter feito uns 4 e não ter tomado 3 gols em 2 jogos desse time. Acho que esse time nunca fez 3 gols em 2 jogos na vida. Aí os jogadores, depois que terminou a partida, foram até os Gaviões da Fiel para fazer aquele poropopó, comemorar. Só que os torcedores não estavam no mesmo clima dos jogadores e começaram a gritar.
Tem que ser homem para jogar no Coringão, não é mole não, tem que jogar com raça. Os jogadores ficaram meio constrangidos, bateram 2 palminhas e voltaram lá pro vestiário, aí perceberam que o negócio não estava do jeito que eles esperavam. Parece que os jogadores não entenderam que o torcedor viu que o time jogou muito mal. Se classificou, lógico, era obrigação. Ainda bem que se classificou. Mas a preocupação é grande com esse time, que segundo o próprio Hugo Souza, goleiro, depois na entrevista na zona mista, não marca. O Hugo falou, a gente deixa uma distância muito grande pro adversário, a gente não combate. Deixa o adversário pensar, você não pode deixar o adversário pensar no futebol de hoje. O adversário pegou a bola, olhou, pensou, sai jogada perigosa. Ele tem que pegar a bola, tem um cara em cima dele. E não é o volante, o primeiro volante, é lá na frente. É Yuri Alberto, é Rodrigo Garro, é Memphis Depay, é Carrijo. Esses caras têm que começar a marcação lá na frente. Não deixar os jogadores adversários pensarem. Se passa por esses caras, aí sim entra Breno Bidon, entra Martínez para recuperar a bola. Eles não podem atacar com a liberdade que atacaram ontem os jogadores da Universidade Central da Venezuela. Os auxiliares da Universidade estavam do meu lado, porque a cabine do visitante fica do lado da cabine da Rádio Transamérica, onde eu trabalho. Cara, eles comemoravam cada lance como se fosse uma Copa do Mundo, era o jogo da vida deles. E antes do jogo eles estavam quietinhos. Eles aceitaram a derrota antes do jogo. De quanto que a gente vai perder? Como o jogo foi acontecendo, os gols foram saindo, eles começaram a se animar, acreditaram na classificação e o Corinthians fez isso. Precisa melhorar, porque tem Mirassol no domingo, que é mais forte que a Universidade Central. E principalmente tem Barcelona de Guayaquil quarta-feira, no Equador. O Barcelona é o time mais popular do Equador. O estádio é gigante, tem torcida, tem pressão. Se os jogadores foram imaturos na partida de ontem, não tiveram maturidade para controlarem uma partida que seria fácil, vão ter que aprender em uma semana, porque tem que ter maturidade para conseguir um resultado no Equador, pelo menos que deixe o espaço vago para a partida de volta. Você tem que empatar 0-0, se não der para ganhar de 1-0, empata. Não dá para perder de 2-0, 3-0, que aí nem adianta ter a partida de volta, né? Então eles têm que ter maturidade para conseguirem um resultado fora de casa, para depois decidir na Neoquímica Arena. E agora, domingo, vai ter que ir para cima do Mirassol para tentar tirar essa imagem ruim que ficou com a fiel torcida corintiana, que, aliás, nas redes sociais, falou a mesma coisa que eu tô falando. Para quem acha que eu tô exagerando, a Fiel falou a mesma coisa que eu tô falando. Os Gaviões, a torcida organizada, a maior organizada do Corinthians. Então, preocupação, atenção, e seu Ramon Dias, que ontem falou na entrevista coletiva que estava tudo certo, que os jogadores tinham que comemorar. Não tinha problema algum. O torcedor tinha que estar feliz. Volta para o mundo real, Ramon Dias. Volta para o mundo real. O Corinthians tem muito problema. Precisa resolver para passar das fases seguintes e, quem sabe, trazer um título ainda esse ano. Pessoal, um abraço para vocês. Lembrem de entrar no link aqui embaixo na descrição e levar, premiações como esse chapéu, essa camiseta. Aqui na descrição tem um link, bolão e fórum do É o Time do Povo, e vocês concorrem a prêmios super legais como esse aqui, tá bom? Um abraço a todos, amanhã eu volto. Vai, Corinthians!